Que alegria estarmos juntos no programa Gente de Fé. Nosso encontro marcado todas essas semanas, onde nós conhecemos histórias, vidas muito concretas que passam por aqui e deixam rastros de Deus na nossa vida. Mas eu já quero iniciar o programa com a palavra de Deus. Pega aí a Bíblia, Salmo 121. Levanta os olhos para os montes, de onde virá o meu auxílio? O meu auxílio vem do Senhor que fez o céu e a terra. Este salmo é o salmo do peregrino, do homem e da mulher de Deus que vai ao encontro do lugar alto, do lugar onde não está aqui, na minha visão. É preciso olhar mais além, é preciso levantar os olhos para se encontrar com Deus. Este homem, embora aflito, embora temeroso, ele permanece firme, porque sabe que o Senhor está com ele. E o salmista vai continuar. Não deixará o teu pé vacilar. Aquele que te guarda não dorme. Era muito comum em Jerusalém, nas muralhas de Jerusalém, os vigias. Os homens que ficavam ali à espreita para ver se vinha algum perigo. Se a cidade ela ia ser assolada por algum ataque. Eram os vigias. Eles não tinham o direito de dormir, porque eles avisavam, vem o perigo, o mal está se aproximando. O salmista pega esta figura muito conhecida naquela época e traz para o Salmo para dizer, se o homem que era contratado para exercer um trabalho cumpria bem a sua missão, imagine Deus na nossa vida. O programa Gente de Fé tem esta missão, de mostrar para você que os testemunhos que vêm aqui não são experiências abstratas, elas são muito concretas, elas são reais, como o salmista está dizendo. Olha que promessa. Não deixará o teu pé vacilar. Aquele que te guarda não dorme. Por isso, comecemos o programa de hoje com os pés firmes, sem o vacilar. Talvez você esteja dizendo para mim, Cris, mas é porque você não conhece a minha história. Você não sabe o que eu estou passando, o que eu estou vivendo. Sim, eu não sei, mas o Senhor sabe. E essa inspiração, que na verdade esta palavra, este salmo, acompanha a nossa convidada de hoje na sua história. Este salmo nós vamos ver caracterizado agora verdadeiramente na vida dela, missionária da comunidade Canção Nova, celibatária. Ela vai explicar para nós o que é ser celibatária, Aline Júlia, minha irmã tão querida, amada, que eu já tive a graça, a oportunidade de morar na mesma casa comunitária, de conviver, trabalharmos juntos na rádio, né, Aline? Bem-vinda! Obrigada, Cris. Obrigada pelo carinho, pela acolhida. É uma alegria poder dividir essas vitórias de Deus, né? Esse amor de Deus que permeou a minha história e continua permeando até os dias de hoje. Esse salmo diz de você, Esse que você viveu. Ele estava presente. Estava presente em todos os momentos, sendo os momentos de dor, sendo os momentos de angústias, de abandono, de solidão, mas também os momentos de alegria. Era muito bom saber que em tudo que eu vivia, eu tinha um olhar, o meu olhar, ele podia ser voltado para um lugar, que era para o alto, que era para o coração de Deus. Esse olhar e esse coração que sempre me acolheram, né? Em todos os percursos que a gente vai poder dividir um pouco aqui no programa. Aline, você é celibatária. Sim. O que é ser celibatária na comunidade Canção Nova? Ser celibatária na comunidade Canção Nova, primeiro, a gente trilha um caminho de discernimento para descobrir qual estado de vida que o Senhor nos chama, né, como missionários. Então, eu já fui muito atraída pelo matrimônio, descobri que todos nós somos chamados a assumir essa vocação, né, independente de descobrir que depois somos chamados a uma entrega total a Deus num celibato. Então, depois de assumir a beleza do matrimônio, né, eu fui descobrindo que tinha um chamado sobre a minha natureza, sobrenatural. Então, eu fui vendo que era muito mais forte do que eu, a ponto de me fazer ofertar a minha natureza, né, o natural, que seria as condições para assumir o matrimônio. Então, desde a minha infância, assim, que eu fui percebendo um chamado especial que foi me conduzindo a essa oferta. Mas só na comunidade Canção Nova, e no meu primeiro ano de júnior, passando os nossos os graus de formação, as etapas formativas, né? Isso, que eu fui descobrindo, não, realmente é isso, de viver um processo lindo de cura da minha história. Então eu pude ofertar com
a minha liberdade, né, que passa pela minha liberdade, pela minha escolha, a minha natureza para assumir esse chamado de me entregar toda para Deus, né, e ser uma com Ele para ser toda para os meus irmãos, para a comunidade e para as almas que o Senhor me confia quanto missionária. Um elemento muito bonito da consagração celibatária no dia, no ato do sim, né? Que é aquele perene, né? Aquele que vai se manter para sempre, porque tem as renovações, são 2 anos renovando os votos, e no terceiro nós chamamos de perpétuos, né? Aqueles que são definitivos. Você entrou lá, eu estava lá na capela com uma linda lamparina. Qual é o sentido da lamparina para o celibatário naquele momento? O sentido da lamparina... Acesa, né? Tem foto, né? Você pode até, né, dar aí para nossa equipe para a gente mostrar como você estava linda. Me lembro que eu estava descendo para a capela e Padre Jonas estava te recebendo. Ele, como você está linda, minha filha. Estava lá a lamparina acesa. Porque eu estava muito feliz, né, Cris? Então, por estar muito realizada, acho que Deus me deu a graça de transbordar a minha alegria. Mas o sentido da lamparina é ser luz para o mundo, né? No mundo onde há trevas, há escuridão, há sofrimento. Então, que a minha responsabilidade, né, a minha entrega a Jesus, ela seja essa luz, né, que ilumina com o amor que eu experimento na minha alma, que é esse amor com Deus, e sendo luz, né, para iluminar mesmo as obscuridades do mundo, né? Que a minha entrega, a minha consagração seja a luz. Quem vê você, Aline, tão linda, né? Tão feminina, uma mulher de Deus, né? De lamparina acesa. Quem conhece a Aline sabe disso, que é uma mulher que está sempre com a lamparina acesa. Onde vai, ela expressa essa luz de Deus. Não imagina a sua história. Não imagina a experiência de fé e o desafio de confiar, né, como o salmista, que sabia ali, tinha a dor, né, tinha o medo, mas que permaneceu com os pés firmes, né? Mas quem te vê não imagina que você nasceu lá em Canoas, Rio Grande do Sul, né, os traços aí, né, sulista, mas que teve uma dor muito profunda desde pequenininho. Então conta um pouquinho para nós, a sua família, o que você passou na sua primeira infância, Aline? Então, a minha primeira infância, eu já experimentei a dor da perda, né? Os meus pais, eles moravam juntos, na época eles não eram casados, né? E nesse casamento, né? Nessa união dos meus pais, eu tinha muito amor, eu tinha uma vida normal, assim, de criança feliz, né? Fui permeada pelo amor dos meus pais. Meu pai, ele era apaixonado por mim. Minha mãe, sempre zelosa, né? Muito amorosa, sempre expressava muito o amor dela por mim e pela minha irmã, né? Eu tenho uma irmã que tem 4 anos de diferença, nós temos 4 anos, e ela é mais nova que eu, né? Eu sou a mais velha. Então, quando eu tinha 7 anos, né? Vivendo ali a minha alegria de morar em Canoas, brincar com meus amigos e ser amada pelos meus pais, nós fomos surpreendidos pela doença da minha mãe. A minha mãe descobriu que estava com câncer de mama já muito agressivo. E na época eu tinha 7 anos e minha irmã 3, né? E foi muito difícil porque nessa situação de minha mãe descobrir que estava com câncer e já muito avançado, teve uma situação também no matrimônio deles, né? Na verdade, a minha mãe, ela queria muito poder voltar a comungar. E ela não podia porque meu pai já era casado, né? E um dos motivos da separação, né, foi a minha mãe desejar voltar a comungar. Teve um dia que ela estava muito mal, desesperada, e ela foi rezar na capela, isso lá na Serra Gaúcha. Eu tenho familiares também na Serra, né, que é o interior do Rio Grande do Sul. Então, minha família é concentrada lá no interior do Rio Grande do Sul, na Serra, e na região metropolitana de Porto Alegre. Então, nós íamos muito para a Serra, para passar final de semana, que era a casa do meu avô. E minha mãe foi lá, assim, nesse desespero de descobrir que ela tinha 30% de chances de vida. E ela entrou em desespero porque eu e minha irmã pequenas não queria deixar a gente, né? Então, um dia ela foi na capela, lá de Carlos Barbosa, desesperada a rezar. E aí ela encontrou com uma mulher que era coordenadora de grupo de oração. E essa pessoa, né, quando a minha mãe abriu o coração para ela, falou que ela precisava voltar para Deus. Então ali minha mãe teve forças para fazer uma escolha para voltar a receber Jesus. Porque minha mãe sempre foi muito de Deus e ela
educou eu e minha irmã na fé, desde pequenas, né? Então minha mãe terminou o relacionamento com meu pai, nessa história de estar com câncer, e voltou a comungar, se confessou, voltou para Deus. Só que nessa meu pai foi embora, e foi embora, de verdade, assim. Ele, entre aspas, abandonou a gente, né? Ele foi embora e não entrava mais em contato e sumiu da nossa vida. E nisso, para mim, mãe no tratamento do primeiro isso. câncer. Aí nisso, depois que eles se separaram e meu pai foi embora, minha mãe precisou ser internada, né, no hospital em Porto Alegre. E aí naquele ano, que eu tinha 7 anos, né, a minha família ela se desintegrou, porque minha mãe foi internada às pressas, né, assim, com muita gravidade do câncer. Meu pai foi embora, sumiu da nossa vida e eu era muito apegada com meu pai, muito. Quando ele demorava para chegar em casa, às vezes eu chorava, assim, de ai, meu pai não chegou. Eu era, assim, grude com ele e ele comigo, né? Ele também era muito apaixonado comigo. E nisso, minha irmã ficou morando em Porto Alegre com as minhas tias, em Canoas, na verdade. E eu fui para a Serra, morar com um tio, que eu falo que ele é meu pai do coração. Ele é um dos irmãos mais velhos da minha mãe. Então, nessa fase foram muitas perdas. Foram. O pai, a mãe hospitalizada, separada da irmã. Isso. Uma adaptação a uma nova família. E nesse ano que eu fui morar na Serra, eu fiquei exatamente 1 ano morando longe deles, né? E às vezes a gente pensa, mas a criança não entende. Eu entendia. Eu ouvia os meus tios falando que minha mãe poderia não voltar para casa. Eles não falavam para mim, mas eu escutava. Então eu ia dormir chorando, eu molhava o travesseiro, assim, na hora que eu ia dormir às noites, né? Então foi muito difícil, eu me senti abandonada, eu me senti sem os meus amores, né? Naquela primeira infância, nos meus 7 anos. E eu também vivi toda a minha primeira série, né, de estudos longe da minha mãe. Então eu comecei a aprender a ler e eu queria contar para minha mãe, queria ler para ela e eu não podia. Mas, Cris, mesmo em meio a tudo isso, essas dores já na infância, eu vivi fortes experiências com Deus, né? Eu digo que talvez uma das mais profundas, porque Deus, ele vê aquele coração de criança e ele pega nas mãos dele, né? Eu creio que Deus se compadece muito da pureza, né? Da simplicidade, daquela oração verdadeira da criança. Deixar vir a mim os pequeninos, não foi o que ele disse? E eu pude viver essa experiência, né? De me sentir acolhida com Jesus. Teve um dia que eu fui visitar minha mãe, foi a minha primeira visita, né? Não podia entrar criança, mas os meus tios, com muita compaixão de mim, porque eu estava com muita saudade da minha mãe, eles burlaram lá, né? Eles conversaram com guarda e tudo, e conversaram e conseguiram me fazer entrar para ver minha mãe, porque como era um quadro assim que poderia ser que ela não voltasse para casa, né? Então eles fizeram com que eu entrasse. E eu nunca me esqueço, foi um dos momentos mais fortes da minha vida. Quando eu vi a minha mãe, primeiro que eu tive que entrar escondida, assim, né? Sendo meio escoltada. E quando eu entrei no quarto e eu vi a minha mãe, eu não reconheci ela. Então aquilo foi muito duro, assim. Aí ela tava magra, tava carequinha, muito magra, sem cabelos, né? E ela ficou me olhando assim, esperando eu correr para ela. E eu fiquei assim, grudei na minha tia. Eu disse, não é a minha mãe, é a tua mãe. Ela cortou o cabelo e começou, né, me explicar. Aí quando eu olhei nos olhos, aí eu reconheci, né? E ela, filha, sou eu. Aí eu corri, grudei nela, a gente se abraçou. E ficamos tendo o nosso momento ali. E aí, o que você passou? Você se recorda do sentimento gerado em você? Quando você abraçou a sua mãe? Quando eu abracei. Quando você olhou nos olhos e reconheceu, é a minha mãe. É a minha mãe. Eu queria levá-la para casa, eu queria ficar ali, eu não queria mais ir embora, né? Eu queria ela para mim, de novo, né? Então esse foi o sentimento de... Porque fica, Aline, diante da sua partilha, Gente de Fé também é essa escola que vai nos ensinando, né? Sim. Que é o que você falou, por vezes a gente até despreza o sentimento de uma criança, a gente não valoriza, né? Sim. É uma criança, não entende, mas olha o seu testemunho. A memória, como ela é viva, a sua memória afetiva, né, dos sentimentos não só negativos de ver a mãe naquela dor, mas de eu quero tirar a minha mãe do sofrimento.
né? Da importância de valorizar isso, porque quando nós não permitimos que as nossas crianças vivam esse processo, o que se desencadeia depois? Os traumas, né? As dores, as situações mal resolvidas, né? Uma vivência até do passado, querendo voltar sempre para a história. E quando eu ouço a sua história, o que eu vejo? Que a sua família teve uma sensibilidade, pela graça de Deus, muito grande, de permitir que você vivesse todos os momentos com a sua mãe. Todos. E que isso fez a diferença hoje nas respostas que você dá. Eu fui livre para amá-la e ser filha, né? Então foi o que eu experimentei naquele dia. Eu queria ficar com ela, não queria mais ir para casa, mas eu também queria tirá-la dali e levá-la para casa. E aí teve um momento, Cris, né, nesse diálogo, né, nesse momento de afeto, que na hora de despedir da minha mãe, ela me deu um santinho, né, um santinho de Jesus, bom pastor, segurando a ovelhinha. E ela falou assim para mim: filha, tá vendo essa imagem de Jesus segurando essa ovelhinha? Então aqui atrás tem uma oração. Eu sei que tu não sabe ler ainda, porque eu estava começando a escola, né? Mas pede para alguém ler todas as noites antes de tu dormir. Porque aqui, tá vendo essa imagem? É Jesus segurando a mãe no colo. E aí, quando alguém lê para ti, olha para essa imagem e fala para Jesus: cura minha mãe, leva minha mãe para casa, reza, filha, porque a mãe quer voltar para casa, a mãe quer cuidar de vocês. E Deus, ele ouve as orações das crianças. Ela foi muito concreta, né? Sem mascarar a dor. Não, ela dizer, disse, eu quero voltar, eu quero estar com vocês. Eu quero. E ela disse: Deus não nega a oração de uma criança, então reza para a mãe, para casa. E aquilo foi muito forte, assim. Eu lembro que eu falei, eu vou rezar, né? Depois eu fui para casa, né, para a Serra, viajei de volta para a Serra. E realmente, Cris, todas as noites eu não ia dormir sem que alguém rezasse. E eu às vezes até incomodava, assim, né? Às vezes meus tios já estavam dormindo, aí eu lembrava, nossa, não rezei a oração da ovelhinha. Eu falava a oração da ovelhinha. Aí eu ia lá, tio de pijama, reza pra mim. Comigo. Aí teve um dia que eu tava com muitas saudades da minha mãe. Eu digo que quando nos perguntam, né? Quando foi a sua primeira experiência com Deus, né? O seu encontro pessoal com Jesus? Foi esse dia, foi essa noite que eu pedi pro meu tio rezar, porque eu tava com muitas saudades da minha mãe. E ele rezando, né? Porque assim, no verso eu vi a imagem, né? Ele lia e eu vi essa imagem aqui. Quando ele rezou, eu olhei para aquela imagem, mas Jesus falou no meu coração: hoje sou eu que te carrego no colo. Hoje tu é a minha ovelha. E aí eu comecei a chorar ouvindo meu tio rezar. E eu fui dormir depois. E eu vivi essa experiência de sentir o colo dele. O cheiro, sabe? Foi uma experiência assim muito profunda e muito sagrada. Quando eu deitei, né, chorando de saudades da minha mãe, e ele me disse aquilo, né, que eu era a ovelhinha naquela noite. Naquela hora, Cris, eu me senti abraçada, eu me senti acolhida, eu me senti amada, eu me senti confortada, aliviada. E eu peguei no sono, né, naquela experiência. E a partir dali, eu sempre falava que eu encontrei com Jesus, meu amigo. Né? Eu falava, ontem o Jesus, meu amigo. Ele ficou comigo de noite. Eu acordei contando para minha tia, porque foi uma experiência muito concreta, muito viva, muito real, sabe? Na minha pureza, né, na minha simplicidade de criança, eu fui visitada por Jesus, que naquele dia me trocou de lugar, né, com a minha mãe. Colocou, né, tirou a minha mãe e deu um lugar para mim no colo dele. A importância de se cultivar nas nossas famílias, nas nossas casas, a oração da noite com as crianças. Sim. Né, de fazer com que as crianças elas se tornem também intercessoras, orantes. Você lembra a oração, Aline? Ai, Cris. Não tem problema. Quando a gente for para o intervalo, você vai lá procurar para a gente ensinar o nosso povo a rezar. É porque verdade. O significado, eu até quero trazer aqui uma experiência que eu vivi uma vez em Israel, quando você falou da ovelha do bom pastor. A gente estava indo para Belém, nós morávamos em Belém, era dezembro, é muito frio em Israel em dezembro, e a gente entrando ali no posto de controle, que a gente chama de checkpoint, para entrar e sair da Palestina, você precisa passar por esse posto, veio uma ovelhinha, pequenininha, um filhote, e ela saiu correndo no meio da rua, e ela se jogou na frente do nosso carro, a gente teve que desviar o carro, parar, aí veio o pastor, correndo, falando com ela. Quando ela ouviu a voz do pastor, ela parou.
ele pegou exatamente essa figura, pegou ela no colo e levou ela de volta para o pasto. Naquele momento, Aline, eu entendi que é assim que Jesus faz conosco. Que sem o bom pastor, a gente corre o risco de ser atropelado, morto. Porque se nós não tivéssemos desviado o carro ali, a gente poderia ter matado aquela ovelha. Mas quando a ovelha escuta, porque ela foi para longe, ela se afastou. Mas quando ela ouviu a voz do pastor, ela parou. Foi muito interessante. Uma coisa é você ler a palavra, outra coisa é você ver o fato que Jesus está narrando acontecendo. Sim. Então, hoje, o bom pastor, Aline, através do seu testemunho de fé, está visitando muitas pessoas, eu tenho certeza disso. Mas é preciso parar para ouvir a voz. Porque você trouxe esse elemento de escuta. Eu ouvi ele dizer. Agora sou eu teu pastor. Cuido da sua mãe, minha filha, porque você intercede. Mas hoje eu também cuido de você. Então, sem Jesus, né, sem escutar essa voz, e nós, infelizmente, vemos tantas realidades assim, né? Eu entrevistei o Dr. Roque Saviola há algum tempo aqui, e ele dizia isso. A diferença de uma pessoa num leito de uma UTI que tem fé, diferente daquela que não tem. Então, a fé, ela faz diferença nos momentos de dor, nos momentos difíceis, né? Porque às vezes quando a gente está muito bem financeiramente, uma vida estabilizada, a gente pode até ter uma experiência de Deus, mas vai esquecendo. A dor, ela nos remete ao essencial, né? Aquilo que é realmente importante. Então, hoje o bom pastor, ele está te chamando, falando o seu nome, né? Como ele falou, o rapazinho árabe, eu não lembro, ele falou o nome da ovelhinha, né? Porque cada um são nomes, né? São pessoas, são figuras únicas. Então, hoje o bom pastor, através do testemunho da Aline, ele quer te carregar no colo. Então, essa foi só a primeira parte, a primeira infância da Aline, já com um movimento tão profundo de dor, mas de Deus, né, Aline? Sim. Eu queria que você olhasse aqui antes da gente ir para o intervalo, porque esse cenário é muito cheio de símbolos, né, de sinais. A fé, ela é muito cheia de sinais. E que você escolhesse um deles para dizer que nesse momento, né, de que você tinha o medo de perder a sua mãe, mas que você foi consolado, que você falou, olha, esse sinal, ele representa aquele momento que eu vivi. Eu escolho aquela pombinha. Lá em cima. Isso. Uhum. Porque ela traz paz, ela traz esperança, ela traz vida. Então, mesmo em meio à dor, eu não deixei de acreditar na vida e eu fui consolada por essa paz, por essa esperança, por essa força que é Deus, né? E você hoje consegue tocar e testemunhar, né? Sim. Tão pequenina, 7 anos de idade, fazer uma experiência tão profunda de Deus. Sim. Então é isso, a gente vai encerrar esse primeiro bloco e eu quero voltar ao Salmo 121. Aqui o versículo 7. O Senhor te preservará de todo mal, preservará a tua vida. O Senhor vai te proteger quando sais e quando entras, desde agora e para sempre. Esta é a certeza que nós temos. Esta aqui é a palavra do Senhor para nós no dia de hoje. O Senhor é aquele que nos preserva de todo mal. Muito mais do que a vida temporal, do que a vida carne, é o mal que pode assolar o nosso coração e nos fazer perder para sempre, né? Então hoje o Senhor está nos dando essa promessa, né, de paz, de alegria, como a Aline trouxe também o elemento aqui, a pomba, livre, né, nessa liberdade de bater as asas, de voar. É isso que Deus quer fazer conosco nesse Gente de Fé de hoje. Fez com a Aline, que está ali com a lamparina acesa e quer fazer conosco. Mas você quer continuar ouvindo, porque a gente só está nos 7 anos de idade, tem muita vida ainda para ser partilhada. Então a gente vai para um breve intervalo e voltamos já. Estamos de volta no seu programa Gente de Fé. Como eu prometi, a Aline falava no primeiro bloco aqui para nós, da oração que ela fazia quando a mãe teve ali, descobriu o câncer de mama, pequenininha, todas as noites. A oração do bom pastor, e foi encontrada a oração, sim, né, Aline? Então reza para nós. Encontramos. Ela diz assim: nós vos adoramos, ó Jesus, pastor eterno da humanidade. Estais presente na Eucaristia, para permanecer continuamente no meio do vosso rebanho. Vós o alimentais, guardais e conduzi ao aprisco celeste. Não vivemos só de pão, mas de vossa palavra de vida eterna. Vossas ovelhas vos ouvem e vos seguem com amor. Tende compaixão dos infelizes, que erram como ovelhas sem pastor,
envolvidos pelas trevas do erro e da ignorância. Ensinai-lhes a vossa verdade por meio de pregadores, catequistas e escritores, que realmente evangelizam e cuidam de vosso rebanho. Dai a todos a graça de escutar e viver vossa palavra, encamada na vida e nas realidades concretas deste mundo. Ó Jesus, nosso eterno pastor, enviai bons operários para a vossa messe. Amém. Amém. E essa oração você vai poder encontrar também nas nossas redes sociais, viu? E rezar, faz o exercício de rezar todas as noites. Que bonito, fala dos catequistas, né? Fala dos formadores. Né? Então, muito bonita a oração, Aline, uma oração tão simples, Sim. mas que fez tanto efeito na sua vida. Sim. Aline, depois dessa fase, o que foi vivido ali com a sua mãe? Sua mãe recupera desse primeiro câncer, volta para casa. Isso, aí quando eu já ia fazer 8 anos, né, ela estava inclusive no meu aniversário, eu pude ler para ela, super orgulhosa, assim, mãe, eu aprendi a ler. Aprendeu a ler. E ela, então, lê o que está escrito aqui para mim. Aí eu li, assim, com força. E a partir daí, então, ela foi morar na Serra, na casa que era do meu avô, né? Então, nós moramos com o meu avô. E ela levou minha irmã para morar conosco, né? Então, a gente formou a nossa família de volta, sem o meu pai. Então, assim, as visitas do meu pai, né? Elas eram bem esporádicas. Algumas vezes minha mãe nos levava para visitá-lo. Outras vezes ele visitava a gente, né? Mas era assim, muito esporádico. E aí minha mãe, ela passava a exercer o papel de pai e mãe. Era só ela para tudo. Para trabalhar, para cuidar da gente. Mas o mais lindo, Cris, é que nessa volta da minha mãe, ela voltou totalmente em Deus. Né? Aquela mulher que encontrou ela lá naquele dia, chorando, né? Acolheu ela novamente e levou minha mãe para o grupo de oração. E aí entrou a renovação carismática na nossa vida. Aí minha mãe começou a participar dos grupos de orações, né? De um dos grupos, e foi fazendo a experiência com Deus, recebeu o batismo no Espírito, passou a ser pregadora de grupo de oração, tinha uma pastoral linda com os casais, ela atendia casais. Então, muitos matrimônios assim foram regados pela... Interessante, porque veja, eu encontro a sua oração, né, pedindo operários para a messe. A sua mãe se tornou uma operária na messe. Verdade, olha. Verdade. E ela cuidava assim de muitos casais, sabe? Aqueles casais que ligavam para ela, muitas vezes para atendimento, para oração. E nisso ela levava eu e minha irmã. Então a gente passou a ter uma experiência muito profunda assim de vida com Deus na renovação carismática, né? Eu e minha irmã. E vivemos bem, felizes. Pensei que nunca mais ninguém, nada incomodaria, né, o nosso relacionamento e a nossa vida. Estava muito feliz porque assim foi uma vitória. Né? Então eu acredito assim, realmente Deus nos deu um milagre. Ele deu mais um tempo de vida para minha mãe. E para que nesse tempo de vida, realmente, a vida dela fosse estacada, igual uma estaca mesmo, assim, na terra, né? Na vida com ele, né? Numa vida de intimidade, de entrega, de doação. E nos levou junto, né? Eu e minha irmã. Porém, depois de 7 anos, né, da história do primeiro câncer... Você já tinha 13 anos? Eu já tinha 13 anos. Pré-adolescente? Pré-adolescente. Aí... despertou o que estava adormecido, né? A sensação que eu tinha era isso, algo que estava dormindo e acordou, num terrível pesadelo, né? A minha mãe, claro, todo esse tempo ela fazia tratamento, tinha os cuidados, né? Exames e tudo mais, sempre ia para Porto Alegre de tempo em tempo para fazer exames e cuidar da saúde, né? Precisou de um cuidado, de um acompanhamento, mas ela estava muito bem. Né? Em relação ao câncer, mais nada. E nisso, depois, quando eu tinha 13 anos, e aí a minha mãe tinha 42 na época, ela veio falar pra mim, né? Ela assim, com muita... eu vi que minha mãe ficou assim meio apreensiva, né? Ela falou, olha filha, a gente tem que conversar. Porque assim, eu era apaixonada, eu e minha irmã, né? A gente dormia na mesma cama, a gente rezava junto, todas as noites, ela cantava músicas de Deus para a gente dormir. Então era um relacionamento lindo. Minha mãe, ela era
muito amorosa, expressava o amor, fazia surpresa de aniversário. Nossa, ela era muito criativa na forma de amar, né? Abraçava, era carinhosa, dizia... Ser dois da sua mãe, né, Aline? Dizia que amava, ela não media esforços, né, para amar a gente. E não só eu e minha irmã, mas toda a minha família. Ela sempre foi esse sinal de amor, né, com a minha família. Tanto que era mãezona, assim, né? E aí ela foi me falar, né, num dia, nunca me esqueço, assim, ela falando, olha, filha, então, o câncer que a mãe teve, né, agora deu metástases no pulmão. Então agora a gente vai lutar juntas de novo, mais uma vez. Mas ele não vai vencer a gente, ela já chegou assim, né? A gente vai vencer juntos em Deus. Só que naquela hora, quando ela me falou, eu entrei assim num pesadelo, porque o medo de perder a minha mãe, ele acordou, né, o que estava dormindo, assim. Eu fiquei assombrada por aquele medo, né, de perder a minha mãe. Eu falei, meu Deus, se a minha mãe morrer, eu vou morrer junto com ela, né? E teve um dia que ela me perguntou, antes dela me contar esse fato, né, ela me perguntou, ela falou assim, filha, se a mãe morrer um dia, o que tu vai fazer? A gente conversava muito, né? Eu falei, olha mãe, eu vou morrer também, eu vou me jogar na frente de um caminhão, eu não vou aguentar, eu não vou suportar ficar sem tu na minha vida. Ela, não, Deus, Ele te ama muito e a natureza é essa, é os filhos enterrar os pais. Então, se um dia isso acontecer, ela já estava me preparando, né? Saiba que será a minha maior tristeza se tu fizer isso, primeiro, né? Eu quero que tu seja feliz. E a mãe vai estar sempre viva, né? Vai estar sempre viva em ti, nos teus atos. Eu não vou morrer, né? E um dia a gente vai se encontrar. Então, jamais faça qualquer coisa contra a tua vida. A esperança da eternidade já era muito viva na sua mãe. Muito. Ela sempre falava, finais dos tempos. Ela fazia a gente sonhar, assim, de quando Jesus voltar. Ela era linda. E realmente foi assim, aí com isso calou meu coração, né? Mas, depois então, ela trazendo essa realidade da volta do câncer, eu vivi com ela, sabe, Cris? Eu fui uma amiga mesmo. Eu cuidei, eu ajudei, eu ajudava no trabalho, eu não perdia tempo em fazer as coisas para ela, mas em amá-la, né? E tinha minha irmã, então também ajudando ela com as coisas da minha irmã. E aí no início assim, estava tudo muito tranquilo. Passou 3 meses, aí a minha mãe ficou muito mal, porque o câncer do pulmão ele vai dando falta de ar, né? Então chegou uma hora que ela não conseguia andar assim, muito, né? Dava poucos passos e já sentia falta de ar. E aí ela precisou ser internada em Porto Alegre. E ela foi, e nessa internação foi um dos dias mais difíceis da minha vida, porque os médicos falaram para minha família que ela teria apenas 6 meses de vida. E aí minha família me falou, né? Não falaram para ela, para deixar ela lutar e talvez não se prostrar, né? Mas ela sentia, né? Todo o trato assim dela, a gente via que ela estava se preparando, né? Ela não perdeu tempo em se entregar a Deus na doença e fazer da doença uma forma de santificação, né? Viveu muito em Deus, nunca murmurava, sempre agradecia, falava pra gente nunca culpar Deus por nada, né? E aí nisso, quando eu soube que minha mãe tinha 6 meses de vida, eu larguei, entre aspas, assim, eu dei uma pausa nos meus estudos e fui para Canoas, né? Fui para ficar pertinho dela em Porto Alegre. E fiquei com ela, então visitava todos os dias, ela precisou ficar no oxigênio, precisou ficar internada mesmo, né? E teve uma cena muito forte, que às vezes, assim, eles liberavam a minha mãe para ficar em casa, porque não tinha mais o que fazer. E aí eles falavam assim, olha, a gente vai deixar ela ficar em casa com vocês, aí tinha um oxigênio enorme, que ficava do ladinho dela. Móvel, que onde ela fosse ela levava. E aí, quando ela tinha crise, minhas tias levavam ela para o hospital. E aí teve um dia que ela teve uma crise muito forte, muito. E aí, a correria, assim, né? Ela começou a ficar meio roxinha, e aí ela ficava um pouco nervosa, então faltava mais ainda o ar. E aí minhas tias, Aline, a gente vai precisar que tu ajude a gente, dá banho na tua mãe. Aí fui dar banho na minha mãe. Essa foi uma das experiências mais fortes, porque eu dando banho nela, assim, aí ela, filha, eu nunca imaginei que tu ia me dar banho, eu que sempre dei banho em ti. Aí eu falei, mãe, não pensa, né? É pra isso, a gente se ama, né? Então, hoje é meu dia de cuidar de ti.
e tentando descontrair, né, e rapidinho para ela não sofrer ali com a falta de ar, e aí nós levamos. Mas foi muito forte, assim, eu cuidar da minha mãe, né, e ela começou a chorar ali, eu também, e aí eu respirando fundo e dando banho, e levamos a minha mãe, e aí depois dessa crise ela não voltou, né, ela foi ficando mais debilitado o pulmão dela. E teve um dia, Cris, que eu falo assim que foi a nossa despedida, né? Foi 2 dias antes dela falecer. Eu não ficava com a minha mãe no quarto, né? Sim, eu só ia nos horários de visita porque eu era de menor, né? Porém, teve um dia que minhas tias deixaram, eu queria muito ficar. Eu ia visitar todos os dias minha mãe 2 vezes ao dia, de manhã e à tarde. Teve um dia que eu falei para minha tia, deixa eu ficar com a minha mãe, por favor, por favor. Deixaram, né? Porque assim, eu já tinha uma certa maturidade também, né? Fiquei com a minha mãe e bem nesse dia ela teve uma das piores crises comigo. Então ela estava ali, né, no leito, assim, começou a ter falta de ar e ela pegava o lençol assim, ela apertava o lençol e começou a ficar roxinha e ela, eu vou morrer, filha, eu vou morrer. Eu falei, mãe, calma, não vai morrer, vai dar tudo certo, eu tô aqui. Aí ela, chama o médico, chama o médico. Aí começou, né, ficar mal. Aí eu respirei fundo, chamei o médico, foi todo mundo lá, né? Levaram a minha mãe às pressas para uma outra sala e depois que ela acalmou, né, ela ficou mais calma, acredito também emocionalmente, eles deixaram eu entrar e minhas tias nada, né? Eu sozinha lá. 13 anos de idade. 13 anos. E aí fui lá pro quarto, né, que minha mãe estava isolada para não assustar os outros pacientes, já com o oxigênio um pouco mais reforçado, aquele que é uma máscara, né? E ela mais calma. Aí ela falou assim, filha, faz um favor para mim, pega a minha Bíblia. Aí fui lá no quarto, né, peguei a Bíblia, dei para ela, levei lá na sala que ela estava. Ela abriu a Bíblia no peito dela, Cris, e eu lembro que escorria lágrimas dos olhos, né, e ela falava assim, olhando para cima, né, ela falava, meu Deus, eu te entrego a minha vida, faz o que for da tua vontade. Eu estou aqui, eu me entrego a ti. E aí depois ela me chamou, ela disse assim, Aline, vem aqui. Aí eu fui, né, assim, meio assustada. Aí ela falou assim, filha, me perdoa se eu não fui uma boa mãe para ti. Aí eu comecei a querer chorar, eu falei, mãe, tu foi uma mãe maravilhosa, eu não tenho que te perdoar, mas tu me perdoa se em algum momento eu falhei, eu errei. Ali eu entendi, ela precisa ouvir o meu perdão, né? Eu disse, mãe, claro que eu te perdoo. E eu também quero te pedir perdão se eu errei, se eu não fui uma boa filha, né? Aí ela, eu te perdoo. E faz um favor para mim, quando tu encontrar o teu pai, tu diz para ele que eu perdoo ele. Olha. Foi. E aí, a partir disso, eu dei um beijinho nela e aí eu saí, porque eu não aguentei, né? Eu falei, eu não vou chorar na frente dela, que eu vou despencar aqui. Então, eu saí, eu chorei. Nessa hora, chegou as minhas tias, 6 horas da tarde, né? Que a gente viveu esse momento. Aí, minhas tias chegaram e ficaram lá com ela e eu fiquei lá chorando. Aí, no outro dia, minha mãe passou muito mal também. Tive um momento também, mais um momento com ela, assim, de poder dizer que eu amava, de poder me despedir. Eu senti ali que era um momento diferente que Deus estava me permitindo no dia seguinte. E no outro dia, né, ela faleceu às 5h40 da tarde, né? E quando eu vi, assim, ouvi o telefone tocar na minha tia, eu tinha acabado de visitar minha mãe. E ela estava dormindo já naquele sono profundo, que não acordava, né? E aí, quando eu cheguei em casa, eu ouvi o telefone e eu já sabia. A minha mãe foi pro céu. E aí foi, né? E aí foi pro céu mesmo, foi difícil, né? Mas assim, sempre com a esperança de que realmente a minha mãe foi pro céu. Né? E foi nesse tempo, Aline, que você viveu um processo interior muito profundo, que te afasta de Deus, não é Foi, isso? Foi. Depois de um ano... Choque da perda. Eu sabia, assim, a minha mãe, aí todo mundo falava, mas não venceu, né? Teve gente que falou isso, né? Nossa, ela tinha tanta fé. Aí eu falava assim, não, minha mãe venceu. Ela venceu porque ela venceu para Deus. Ela tá no céu, ela venceu. Ele quis dar outra vitória para minha mãe.
não a que a gente que esperava, né? Mas ela tá no céu, ela venceu. Mas depois de um ano, né? Assim, porque você não estava, seu pai não estava com vocês, muito sua mãe esporádico, faleceu e você teve que viver com suas tias. Foi, aí eu vivi, na verdade eu permaneci na casa que eu morava com a minha mãe, cuidando da minha irmã e do meu avô. E meus tios moravam, meu tio morava no andar de cima. Então assim, ele dava todo o suporte, assim, de paizão mesmo. Aí a esposa dele, minha tia, passou a ajudar a gente com roupa, com comida, mas a gente morava no nosso ambiente mesmo, né, que a gente morou com a mãe. Não se retirou de lá? Não, nós ficamos ali um tempo ainda. E aí teve uma fase aí, né, que eu dei umas deslizadas, acho que querendo preencher a dor, né. Primeiro que teve um dia que eu fui assombrada pelo desejo de morrer, né. Eu tinha vontade de não viver mais e eu entrei numa depressão depois daquele dia. Eu fiquei assim, com muitas saudades da minha mãe. E eu falei, meu Deus, eu quero encontrar a minha mãe, eu não aguento mais ficar nessa vida sem ela. E aí, num impulso, assim, Cris, eu quis tirar a minha vida, né? Eu sabia onde ficavam os remédios da minha mãe, nós não tiramos, nós deixamos tudo intacto por um bom tempo, depois que a gente teve coragem de tirar as coisas da minha mãe do lugar, né? E eu abri todos os remédios da minha mãe, tinha muito remédio forte ali. Na nossa estante da sala, tu abria assim, aí ficava tipo uma mesinha, sabe? E eu abri, eu colori ali. E aí eu tomei 1, 2, 3. Quando eu tomei o terceiro, eu enchi a mão para tomar tudo que eu ia pegar. Tipo assim, eu peguei a minha mão, enchi de remédio, com o copo d'água ali, e eu ia tomar. Quando eu fui para tomar, eu olhei para o lado e eu vi uma foto da minha mãe. E eu lembrei do que ela me disse. Naquele momento, filha, se um dia a mãe morrer, tipo assim, queira viver. Aí, mais uma vez, eu fiz uma experiência com Deus, porque quando eu olhei para trás, depois de ouvir, de lembrar do fato com a minha mãe, a gente tinha uma imagem de Jesus, mais uma vez ele, que tem aquela frase, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Era um quadro muito grande, lindo, uma pintura linda na nossa sala. E aí eu olhei para ele, aí eu comecei a chorar, e eu escutei ele falando dentro de mim, Aline, não faz isso, eu te amo, és minha, não faz isso. Aí eu comecei a chorar, larguei tudo, os remédios, fui pra rua, tava chovendo, no meio da chuva chorando. Aí minha amiga me viu na rua, me pegou, me levou pro meu tio. Eu precisei ir pro hospital, tomar para desintoxicar, porque não sabia o que eu tinha tomado, eu comecei a ficar ruim mesmo, né? Queda de pressão, me deram calmante, e aí a partir daí eu passei a fazer um tratamento mesmo, né, com um psicólogo, com um psiquiatra para tomar os remedinhos para me ajudar a ficar bem, né, então eu disse, olha, eu vou tomar, porém eu não quero tomar a vida inteira, eu quero só vencer essa fase, né, e isso muito em Deus também. Aí eu voltei para Deus, né, tipo assim, recebi a oração, grupo de oração e tudo mais. Então, com o remédio, que também foi importante naquela fase que eu vivi, foi importante eu assumir que precisava de ajuda, né? Aceitar ser ajudada. Exato. E as orações, né? E Deus. Então, eu superei. Eu fiquei 2 anos apenas tomando os remédios e superando. E voltou para Deus. E ainda não. Aí depois... dei umas resbaladas, né? Tipo, porque eu era instigada ao quê? Tu é jovem, tu precisa sair, né? Por sai isso que daí, por não isso fica... e falava assim, por isso que entrou em depressão. Porque não sai, não vai pra balada, não... Eu era as motivações externas, né? Que eu era diferente. Busca a felicidade, né? busca Tem que alegria. ser jovem, depois vai fazer falta lá na frente. E aí eu, induzida por tudo, eu fui. Aí passei a sair, final de semana, bebia muito, sabe, com as minhas amigas, bebia muito, e eu ia assim, determinada, eu vou preencher isso aqui, tipo, tá ruim, não tá legal, então eu quero ser feliz e me divertir para ver se passa, era isso, mas não passava, né, no outro dia eu tava pior. O vazio era maior. E aí eu ficava com os meninos, né, querendo ter alguém, uma companhia, tipo alguém para me amar e eu amar, e aí ninguém ligava no outro dia, então a decepção era muito maior, né? Que trocava telefone e ficava esperando nada, né? Então era essa busca de querer preencher esse vazio, essas dores, né? Mas graças a Deus não foram muitos anos isso.
não foi muito tempo. Porque tinha uma semente, uma raiz. Estava lá atrás, a experiência com o bom pastor, exato, né? E eu sabia que eu tinha Deus no meu coração. Tanto que quando eu errava muito assim, eu ia me confessar depois. Eu queria sair daquela vida, né? E aí chegou um determinado momento que eu falei, não, chega, né? Eu já tenho quem me preenche. E voltei. Aí eu voltei com tudo. E por que se tornar missionária, Aline? Com Por toda quê? essa história. Qual é o sentido da sua entrega plena? Então, Cris, desde aquela primeira experiência, eu sabia, eu fiz a experiência com um amor que era especial, que tinha um amor especial por mim, e eu fui sendo permeada por esse amor. Quando eu olho tudo isso, eu vejo assim, meu Deus, ele nunca deixou, né? Ele nunca deixou eu fugir, eu até ia, mas ele... Você se jogava na frente do carro, igual a ovelhinha lá em Israel. Ele não deixava. Mas ele te chamava pelo nome. Ele me tirava na hora, entendeu? Na hora que o carro ia passar, ele vem pro meu colo. Eu sentia e sinto esse amor muito presente, Cris, que me guarda, como diz a palavra, né? Que me guarda, que me preserva, que me ama, que me quer toda para Ele. Então, eu sentia no coração o desejo de entregar a minha vida toda para Ele, só que eu fugia, né? Porque era jovem e tudo. Chegou uma fase que eu queria ser freira e vi que não era, né? E me aproximei da Canção Nova, da comunidade, e fui vendo que aquilo correspondia à minha aspiração interior, né? Que a gente que tem uma vocação assim, a gente sente um desejo de preencher algo, né? A alma aspira. E aí eu encontrei o que minha alma estava aspirando, né? Que era o carisma Canção Nova, que estava já em mim, né? Em embrião, como a gente disse. Olhando para a sua história, Aline, porque a sua história é permeada de Deus, é muito presente. E a sua sensibilidade à escuta de Deus, mesmo tendo ali o desvio, né? Que até por conta da fase de uma adolescência, uma adolescência sem a presença da mãe, sem a presença do pai, então... Mas Deus, ele é muito presente, a marca de Deus na sua vida e a sua sensibilidade na escuta. Quando você olha para a sua vida hoje, né, depois com tantos anos de diferença, olhando para a sua história, o que a fé significa para você? A fé, primeiro, para mim, é o meu relacionamento com Deus, né? Se eu me relaciono com Ele, se eu tenho essa sensibilidade de... assumir, né? A gente percebe, mas assumir que eu preciso dele, então eu tenho fé, então eu acredito, então eu confio, né? Então, para mim, é o reconhecer a necessidade dele, porque sem ele na minha história, eu sempre falo isso, gente, eu não sei o que seria da minha vida, né? Eu sei que eu provavelmente muitas coisas erradas, existem muitas histórias, né, que às vezes falta essa experiência com Deus e que a gente vê, meu Deus, a pessoa sofre muito mais, né? E eu posso olhar para a minha vida e ver que, mesmo em meio à dor, aquilo que foi semeado lá atrás pela minha mãe, me fez ter esse relacionamento, essa amizade com Jesus, meu amigo, meu bom pastor. E porque eu tive essa amizade com Ele, eu pude confiar, eu pude acreditar e eu pude me sentir amada e amparada e ter fé, né? Mesmo quando eu errava, eu sabia, Ele está me chamando, Ele está me esperando, volta, para. Eu nunca me senti assim, nossa, que vergonha, eu fui. Não, nossa, Jesus, me perdoe, eu estava com saudade, Ele estava ali me esperando. Então, a fé é a consequência dessa intimidade para mim. E aí, o Salmo 121, né, que a gente rezou aqui em alguns momentos, mas é o seu salmo. Por que o Salmo 121 é o seu salmo? Esse salmo, porque quando eu olho para toda a história, né, tudo isso que eu vivi, né, desde a minha infância, e teve um momento que alguém leu isso para mim, foi nos meus 13 anos, né, e ela falou assim, eu estava chorando muito, assim, com medo de perder a minha mãe, e todo o medo e toda a dor. E aí a pessoa, né, ela é esposa de um dos meus tios, ela chegou e falou assim, Aline, esse salmo aqui, ele vai te confortar. E realmente, quando eu li esse salmo, eu fui visitada por esse conforto, né? Que quando eu olhasse para cima, ou quando eu olhasse para onde ele está, porque ele está dentro de mim, né? Eu sabia que ele não negaria o meu socorro, né?
que aí fala assim: levanta os olhos para os montes, de onde me virá o auxílio? Meu auxílio vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará teu pé vacilar, por mais que ele deslizava, mas ele me trazia de volta. Aquele que te guarda não dorme. Não dorme nem cochila o vigia de Israel. O Senhor é teu guarda. O Senhor é como sombra que te cobre e está à tua direita. E eu sempre me senti amparada por esse Deus, né? De dia, o sol não te fará mal, nem a lua de noite. O Senhor te preservará de todo mal, preservará a tua vida. O Senhor vai te proteger quando saís e quando entras, quando sais e quando entras, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Amém, Aline. Obrigada por tão rica partilha, por nos levar mais perto de Deus, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço poder abrir o meu sagrado, né? Dividir um pouquinho do meu coração e estar aqui também atualiza toda essa experiência com Deus, né? Então eu que agradeço, porque com certeza eu posso louvar e bendizer ainda mais pela minha história. Amém. É assim que a gente encerra o programa Gente de Fé de hoje. Entendendo que nós falamos aqui da dor, da perda, dos deslizes, mas vocês viram, a gente volta na palavra de Deus, a gente fala do sacramento da confissão, da reconciliação. Nós estamos falando do que Deus nos dá para nos ajudar, para colaborar conosco nesse caminho de fé. A fé, ela não é abstrata, ela é concreta, ela tem um rosto, ela é real, ela tem um nome. Então hoje, no dia de hoje, faça como a Aline, a palavra de Deus, que ela permeie a sua vida e te leve cada vez mais a viver uma experiência de esperança, né? É uma das virtudes teologais, a esperança na vida eterna, o olhar para o monte, para o alto. Deus abençoe você, obrigada pela sua companhia e fique conosco na programação da TV Canção Nova.